Nos Estados Unidos tem a saúde privada e tem a saúde pública. O SUS, que a gente chama aqui, lá se chama Medicaid. Tá? E é um programa que, na verdade, você tem que se qualificar financeiramente para poder ter uso desse. Normalmente tem uma seleção menor de provedores que fazem parte, que aceitam o programa do governo. Então, não é interessante contar com isso, porque muitas vezes você não é qualificado e a gente fala que seguro, né, morreu de velho, né, como diz o outro. Mas o que acontece? O seguro lá nos Estados Unidos, de repente, não é barato, mas é mais caro ficar sem. O serviço médico nos Estados Unidos é extremamente caro. Essa amiga da Nelly estava falando do quanto que custa para as faculdades, né? Os médicos vão querer receber esse dinheiro de volta de alguma forma, e vai ser através do custo do serviço. Então, existe vários diferentes planos de saúde lá. Vai ter plano de saúde. Eu entendi que aqui no Brasil você tem plano de saúde, você tem seguro de saúde. Exatamente. E você tem seguro viagem. E eu trabalho com todos os três. Tá? A diferença básica nos Estados Unidos, quando você fala em termos de plano de saúde, é aquele plano que vai cobrir consultas médicas, hospital, vai cobrir condições pré-existentes, que é um ponto muito importante, conjunto às seguradoras nos Estados Unidos, e tratamento preventivo. E, normalmente, ele vai ter uma cobertura ilimitada. Tá? O seguro lá nos Estados Unidos é muito parecido com o seguro de carro aqui no Brasil. Você tem uma franquia. Você bateu o carro, você tem que bancar a franquia para depois a seguradora entrar. É mais ou menos nesse sentido. Só que a franquia é anual. Então, ela começa dia 1º de janeiro, vai até o dia 31 de dezembro. Independente se o teu plano começou em março, ele vai até dia 31 de dezembro. Então, você tem uma parte que você, se você precisa, você paga, você arca com a despesa, que é o que a gente chama de deductible. E uma vez você alcançou esse valor, a seguradora daí, muitas vezes, ou começa a cobrir 100% depois disso, ou é uma coparticipação. Ela vai cobrir 80%, e você paga 20%, 30%, 70%, dessa forma que funciona lá. Então, muitas vezes, quando o brasileiro chega lá, ele estranha, porque meu conhecimento é que quando você tem um plano aqui, e eu tive plano aqui, eu estou há 32 anos nos Estados Unidos, há muito tempo, né? Mas o tempo da Unimed, né, que a gente tinha, você paga a mensalidade e tudo é coberto, né? Você não tem que ter outras despesas. Lá, o plano de saúde ele vai cobrir, como eu comentei, consultas, exames, hospitalização. A medicação também é inclusa no plano de saúde. Tá? Então, você, na verdade, não tem despesas fora do seguro com relação... Porque eu sei que, por exemplo, aqui o seguro, muitas vezes vai cobrir hospital, mas muitos médicos não fazem parte do convênio. Você tem que fazer tudo particular. Lá não existe. Lá, os médicos que não estão conveniados com algum plano, ou eles têm, assim, 0,5% da população médica, que é aquele muito bambam, como vocês chamam aqui, ou está para fechar o negócio. Todos os médicos lá são conveniados com um plano ou outro. Então, o plano de saúde vai englobar todos esses serviços. Quando você começa a entrar no seguro de saúde, daí é um pouco diferente. Muitas vezes eles podem fazer só por 3 meses, por 6 meses. Ele normalmente não vai cobrir condições pré-existentes e não vai cobrir preventivo. Ele vai cobrir uma consulta, ele vai cobrir o hospital e, normalmente, ele tem um valor limitado de cobertura máxima. Então, quando as pessoas, né, vêm conversar comigo, isso aqui é mais barato, eu vou comprar isso. E eu sempre falo para as pessoas, cada um sabe o risco que quer. Né? Quanto risco você vai absorver e quanto risco você quer transferir para a seguradora, é o nome do seguro e é o custo que você vai pagar. Então, eu sempre acho que, se você acha que essa cobertura é o suficiente, ótimo, melhor para você. Mas é importante você saber o que cobre ou não, porque muitas vezes a pessoa chega lá, compra por causa do preço, e depois, a hora que vai precisar, isso não cobre, isso não cobre. Né? Então, e daí tem o seguro viagem, né, que a gente faz lá para as pessoas que estão, por exemplo, do Brasil indo para os Estados Unidos, ou assim como nos Estados Unidos para outros lugares. Existe isso, é muito similar com o que a gente faz aqui. Eu sei que o brasileiro usa muito o cartão de crédito, né? O seguro de viagem está através do cartão de crédito, mas tem um período limitado de tempo. Lá, esses seguros de viagem você pode fazer por 1 ano até. Então, muitas vezes, a pessoa que até mesmo está com visto
de estudante, por exemplo, pode utilizar. Assim como tem planos de saúde também, que tem cobertura mundial. Muitas vezes a pessoa viaja muito para fora, ou como o nosso amigo lá está falando, fica de ponte aérea, né? Vai e volta, ele precisa de um plano que cubra não só dentro dos Estados Unidos, mas fora também. Eu tenho vários clientes nessa situação, então a gente usa. Então, eu selecionei algumas seguradoras de diferentes perfis e planos que funcionam.